Olá, bom Bom dia a dia. todos. Sejam bem-vindos aí à nossa apresentação da nossa sequência didática, né? Espero que vocês aproveitem bem essa proposta, né, que a gente está trazendo para vocês, né? Essa proposta de intervenção na escola através de um gênero tão importante que é o texto publicitário, né? Então, a gente criou um manual didático que a gente vai apresentar para vocês, e esse manual didático ele vai descrever, né, quais são as partes que nós temos que trabalhar quando formos colocar em prática essa sequência didática, inclusive com as atividades, né, links e mais ferramentas para que vocês consigam atingir essa eficácia aí nesse assunto tão importante, né? E também, como outra parte interessante, também é trabalhar com argumentação e utilizar as mídias digitais como porta de acesso a esse trabalho. Tá certo? Então, o título da nossa sequência didática é Texto Publicitário e Argumentação, né? Esse manual, né, junto com essa sequência, foi criado por mim, o Bulhões Cordeiro, e também o professor Marco de Souza Machado. Então, vamos acompanhar. Tá? Então, primeiro vocês vão ter acesso a esse material didático, né, que se chama de manual didático, né, tem bem específico logo na contracapa, né, o número de páginas, né, o público-alvo é o terceiro ano do ensino médio, porque eles vão ter uma perspectiva um pouco maior de análise, até porque precisa de um conhecimento prévio, né, um conhecimento de mundo, e uma autoridade um pouquinho maior para entender os pontos específicos das questões que talvez eu não sei se alunos de primeiro ano, por exemplo, teriam essa maturidade, tá? A disciplina é língua portuguesa e os assuntos, né, principais, né, são o texto publicitário, trabalhar sobre identidade e memória, né, como é que isso é trazido para dentro desse trabalho, e também a argumentação. Lógico que vários assuntos transversais vão entrar aí dentro dessa perspectiva, né? A carga horária de trabalho, a gente sugere 8 horas aulas, mas aí a gente sabe que dependendo da turma, né, funciona de níveis diferentes, né? Tem turma que reage de uma forma ou de outra, mas aí pelas nossas etapas da sequência são 8 aulas, tá? E o conteúdo, né, é a argumentação como ferramenta de construção no processo de criação do gênero publicitário através do seu discurso e de suas características, né? Então é trabalhar o texto publicitário pelo viés de análise do discurso, né? Entender quais são as estratégias argumentativas, entender até que ponto a linguagem também está envolvida nesse público-alvo, falar também sobre identidades, né? Que está muito em voga hoje em dia, que aí é base também do processo de produção do texto publicitário, né? Falar sobre identidades, falar sobre essas questões sociais que estão embebidas aí dentro da nossa prática social e também didática, né? Então, vocês vão ter um sumário bem explicativo sobre as partes desse manual, né? A gente tem uma breve apresentação, mas vamos para a parte prática do, do trabalho. Então, nós temos aqui um resumo sobre nós, os produtores dessa sequência, né? Professor Bulhões e professor Marco de Souza. Um referencial teórico. Então, eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Como essa sequência didática ela não é resumida a só aplicar a aplicabilidade do gênero, aprender a fazer um texto publicitário, mas só que a gente está dentro de outras temáticas que são importantes para que a gente entenda, como professor, a base teórica para poder explicar para os alunos, né, fazer atividade. Então a gente coloca um referencial teórico aqui para vocês, né? A gente usou como base competências e habilidades que estão dentro da BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, e nós temos várias referências aqui ao final, que eu vou mostrar a vocês também, da galera da análise do discurso, a galera que trabalha com gêneros textuais, como Marcus, por exemplo. Então, fora essa parte de gênero textual, a gente também tem que perceber temas relevantes para a gente conseguir trabalhar, né? Atos de fala, identidade, memória discursiva, né? Que tudo isso é trabalhado dentro do texto argumentativo. Então, a gente aí coloca também alguns links para que vocês tenham acesso, né? E esses links, eles levam vocês a materiais para que vocês tenham uma base, né, fundamento melhor também
algumas questões que estão próximas aí dessa sequência, né? Um link aí sobre gênero textual de Markuski, falou sobre texto publicitário nas aulas, tecnologia digital da educação. Por que a gente está falando de tecnologias digitais na educação? Porque quando a gente vai, na nossa proposta aqui, a gente vai trabalhar uma parte dentro da sala de aula, que é a parte das questões, e também vai pedir para os alunos produzirem o gênero através de ferramentas de edição de vídeo, né? Então, é uma forma também de trazer esses alunos para a aula e trabalhar com eles ferramentas de edição de vídeo, né? Que está na moda, né? Traz essa identificação deles com o assunto, né? Professor Hugo, Sim. deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, se o professor tiver dúvidas sobre o uso dessas tecnologias, quais ferramentas utilizar, quais ferramentas sugerir para os estudantes, se os próprios estudantes fizerem essa pergunta para o professor, como é que ele pode resolver essa situação? Ótima pergunta. Eu vou responder logo aqui embaixo. Então, tem os materiais que vocês vão ter falando sobre identidade, né? E a gente também, para responder já exatamente o que Marcos perguntou, a gente vai dar algumas orientações para que os professores também conheçam a ferramenta e os próprios alunos, né? Como no final da proposta os alunos vão materializar essas competências e habilidades fazendo um texto publicitário, e eu sugiro o Instagram, né? Eu acho que o Instagram não é muito necessário explicar para eles, que eles até sabem um pouco mais do que a gente, mas aí eu vou mostrar para vocês aqui que dentro desse manual tem algumas formas também de aprender a trabalhar com essas duas ferramentas que a gente vai trabalhar, que é o InShot e o Canva. Não sei se você conhece, Marco, essas ferramentas, mas elas são interessantíssimas, né? Para que os alunos produzam materiais, vídeos, né? Com mais qualidade, né? Então, aqui nas orientações, vocês, como professores, têm como acessar a própria sequência didática, que eu vou abrir já já. Também temos o documento, que é a proposta, então tem aqui ó, a sequência didática, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, e também tem a própria atividade. Então, além de a gente sugerir para vocês essa questão da sequência, também tem uma proposta aí de atividade, tá? Então, vamos lá responder aqui ao professor que fez a pergunta. Então, aqui, ó, a gente colocou uma parte específica no manual, que é essa base aí teórica, né? Então, tem aí links de videoaulas, que a gente também já tinha colocado lá em cima para vocês. E, especificamente para você que fez a pergunta, a gente colocou bem específico, bem explicadinho, como trabalhar essas duas ferramentas que são base aí do nosso trabalho para que se produza, que é o Canva e o InShot. Então, se você olhar aqui direitinho, ó, o Canva, a gente colocou aqui o símbolo para ficar mais fácil, vocês podem baixar esse aplicativo. Tem um vídeo explicando como usar o Canva, né? E tem um tutorial também embaixo. Também temos do InShot, também um tutorial em um vídeo explicativo. E daí, tanto o professor, logicamente que o professor tem que ter esse conhecimento primeiro, o professor dá uma olhada, dá uma pesquisada, aquele que professores já conhecem algum dessas ferramentas, e aí vocês depois passam para os alunos, porque o ideal é que eles já conheçam esses aplicativos antes mesmo de você começar na prática em si, na sala de aula. Então, vocês podem antes dizer, ó, gente, baixem aí esses dois aplicativos, que a gente vai fazer uma atividade interessante, vai trabalhar com esses aplicativos, e aí acredito que fique mais fácil e mais ágil a aula. Tá certo? Respondida aí a pergunta. Sim, professor, obrigado. Pronto. Aí aqui, tá vendo? A gente coloca como sugestão que os alunos já tenham esses aplicativos baixados, inclusive porque a gente sabe também, é importante esse ponto, viu? Que algumas escolas também não disponibilizam computadores, né? Não tem uma rede de internet boa. Então, dependendo da realidade da escola de vocês, até a gente coloca aí como sugestão, que vocês tenham esse planejamento antes, para que os alunos tenham internet para poder utilizar, que os alunos também tenham uma certa estrutura, dependendo da escola, se tiver um laboratório de informática. Se não tiver nada disso, o ideal é que vocês façam um levantamento de quantos alunos têm celular, porque aí, se nem todo mundo tiver, vocês podem fazer em dupla, né? Um celular só, o que não pode é deixar nenhum aluno de fora
porque não é dada essa estrutura para que ele produza, né? E a gente tem as sugestões finais, né? Que para que vocês recebam essa produção e criem essa socialização através do Instagram das publicações dele, né? Das produções dele, tá certo? Então, também a gente vai falar sobre avaliação, né? E o que é importante a gente perceber é que essa atividade tanto vai trabalhar a produção escrita como também a oralidade, né? Porque as discussões que vão ser feitas em salas de aula, a gente vai esperar que os alunos façam suas inferências, suas colocações, para que ele se sinta seguro, né, para poder fazer as suas atividades, né? Então, a gente tem aqui as referências, né, para a gente seguir já para a sequência. Então, se vocês olharem direitinho, a gente tem como o AutoSec, que trabalha sobre ideologia e aparelhos ideológicos, a gente tem a MOS, que fala sobre análise do discurso, a gente tem a Base Curricular Comum, e autores que falam sobre publicidade, como Nelly de Carvalho, linguagem, e também autores específicos de gênero textuais, como Marcucci, Mendonça. Então, a gente tem aí uma sugestão também de leitura para que vocês se inteirem mais. Acredito que vários desses autores vocês já conhecem, né? Magda Soares também, certo? Então, nesse manual aí a gente já vai dando um passo a passo de como vocês podem fazer essa intervenção na sala de aula, tá bom? Então, vamos lá logo para a sequência, para que a gente entenda como essa sequência funciona. Para quem não sabe o que é uma sequência didática, é um plano de aula maior, né? Um plano de aula, a gente faz um plano de uma aula e uma sequência, já está dizendo, né? São planos de aula em referência a um assunto só. Então, vamos lá. Então, vocês vão ter acesso a esse documento. Então, está aqui a sequência didática, né? O assunto, o nível de ensino e a duração da aula que a gente já falou. E o que a gente quer como objetivo geral, né, é evidenciar o gênero publicitário, mas também as suas estratégias de construção. Então, quando a gente entende o gênero textual, entendendo como ele é produzido, as estratégias de produção dele, o processo de adesão às pessoas quando consomem esse produto, que no caso é o texto publicitário, os alunos vão ter um insight aí de que nada na publicidade é por acaso, tá? Então, a gente vai instigar a criticidade, reconhecer essas estratégias, estimular a argumentatividade e promover a produção textual da argumentação, né? Mais uma vez, a gente coloca aqui na sequência explicando sobre os aplicativos, que é o Canva e o InShot. Nós temos as competências, né? Essas competências aí estão ligadas, logicamente, à nova BNCC, que a gente tem que entender, enquanto professor, que ensinar gênero textual, né? Trabalhar gênero textual, é mostrar o funcionamento dele, como ele se mobiliza socialmente, né? Então, no uso real, no dia a dia, como é que esses gêneros eles atravessam a vida dos nossos alunos, né? E para que haja esse entendimento maior, a gente entender como ele é produzido, né? E também uma outra prática importante, que é uma das competências, é mobilizar a linguagem no universo digital. Então, o que a gente tem que entender enquanto professor também é que a gente passou aí 2 anos de pandemia e a gente teve que se inteirar desse universo digital, mais ainda, né? Acredito que a gente já trabalhava de alguma forma, e mobilizar isso de forma criativa, né? Para que também a ferramenta que se utilize não seja simplesmente uma ferramenta pela ferramenta, né? Mas como esse processo de produção de habilidades e competências. Nós temos as habilidades, né? Compreender os processos de produção, as tecnologias, as diferentes linguagens e produzir criticamente esses discursos também. Então, essas habilidades aí são bem interessantes. Então, vamos para as etapas, né? O ideal é que o professor, dependendo da realidade aí, né, consiga colocar. A gente vai fazer uma análise de 3 peças publicitárias de uma ação da Boticário, que é das princesas, né? A Chapeuzinho, a Branca de Neve, só que num contexto diferente. Então, essa parte é uma parte bem importante, porque a gente vai colocar para os alunos essas 3 publicidades e elas vão ter um pouco de quebra de expectativa, né? Porque se espera que uma publicidade de princesas
remonta àquela ideia da recatada, da mulher dependente do homem, que espera o seu príncipe, e aí há essa quebra de identidades aí na perspectiva da leitura. Então, a gente vai entender que, para trabalhar isso aí, o professor também tem que ter uma certa segurança sobre o que é identidade, os sujeitos da modernidade, o que é o sexismo, os preconceitos sexistas, né? Porque o professor vai ter que fazer esse paralelo para que ele entenda essas questões no cotidiano, né? Então, por isso que a gente colocou lá alguns tópicos para que vocês tenham acesso. Então, nesse primeiro momento, eu indico que vocês coloquem lá no retroprojetor. Se não tiver o retroprojetor, vocês podem mandar para os alunos, né, nas redes sociais para eles darem uma olhada, ou vocês podem imprimir também, depende da realidade. Aqui é só uma sugestão, se a escola tiver um audiovisual, porque fica um pouco mais dinâmico, tá? Então, a primeira etapa é trazer esse material, essas peças publicitárias, e deixar um pouco eles sozinhos tentarem entender as estratégias, né, os efeitos de sentido que existem nessas publicidades, tá certo? Acredito que isso aí a gente faz em uma aula, 2 aulas, depende aí do nível da turma, né? Como o debate é grande, né, porque a gente vai trabalhar aí com quebras de paradigma, esse paradigma que existe entre a mulher moderna, né, e a questão do empoderamento, aí vai ter um pouquinho eu acredito que dependendo da turma vai ter bem debate. Então a gente vai falar aí também sobre a argumentatividade, o professor vai incentivar a oralidade, a argumentação e explicar também os fatores de textualidade, sem precisar falar deles, né, que é informatividade, aceitabilidade e outras questões que a gente pode trabalhar. Feito isso, aí a gente está aqui com as propagandas da Boticário, inclusive eu também mantenho lá o link para vocês dessas imagens na internet, para que vocês tenham o link. A gente colocou aqui, tá vendo, uma lupa para mostrar esse texto aqui, que nem sempre fica muito fácil de ler. E aí vocês vão trabalhar a interpretação de texto, né? Então, vamos trabalhar aí as perspectivas de análise, quem é essa mulher, o que é que ela representa, qual a relação dessa mulher nessa publicidade com a marca, com o slogan da marca, que é com o Boticário, você pode ser o que você quiser, e aí vai instigar esse debate, né, na sala de aula. Então, aí, as peças já estão aí. No segundo, o professor vai entregar uma ficha de exercício, que é uma atividade, que vai fazer com que, para ver se eles entenderam, né, qual é a opinião deles em relação a todo esse processo de construção aí que a gente fez, de uma análise mais crítica do texto publicitário, né? Então, eu vou mostrar para vocês a atividade. Essa atividade ela tem como base essas próprias publicidades, então a gente vai fazer um trabalho direto com elas, né? Então a gente tem aqui, ó, outra coisa, a gente tem que explicar primeiro, inclusive está aí nessa descrição da atividade, a gente tem que primeiro mostrar a importância de explicar o suporte. As publicidades elas estão em suportes diferentes dependendo da sua intenção. Então, explicar que essa publicidade das princesas, ela foi retirada de uma revista Estilo, que é da revista da Editora Abril, que o público-alvo são mulheres, né, mais empoderadas, né, mais independentes. Então, lembrar para eles que a publicidade ela não está materializada em suportes sem uma intenção, né? Então, eles vão ver se dialoga esse público-alvo com a própria propaganda. Então, aí tem as propagandas, da mesma forma que a outra, eu botei uma nova, e aí vocês vão trabalhar com eles a atividade, né? Vocês deixam eles produzirem, pode fazer em dupla, é interessante porque eles debatem, né? E aí pergunta sobre intertextualidade, sobre o objetivo, sobre o provável leitor, se o resultado dessa publicidade vai trazer sentido para eles, sobre essa brincadeira, né, com a princesa e as consumidoras de hoje. E aí todas essas questões têm a ver com esse debate que vocês vão fazer no começo, tá certo? Então, é importante vocês darem uma olhada logo na atividade, porque tem pontos que vocês precisam entender o conceito para poder trabalhar. Então, por exemplo, só para a gente terminar aqui a atividade. Você acha que a postura das personagens, mesmo que indiretamente, nesse contexto de produção, afeta a concepção de identidade sexista de alguns grupos sociais historicamente constituídos? Então, quando aparece essa princesa, né, dentro desse ethos aí que é trabalhado nessa publicidade,
quebra essa identidade sexista. Mas o que é identidade sexista? A gente colocou lá esse ponto para que vocês deem uma olhadinha, tá certo? Então, é importante dar uma olhada na atividade para saber o que vocês vão perguntar aos alunos, né? Vamos voltar para a sequência, para a gente fechar aqui as etapas e concluir a nossa apresentação aí da sequência. Tem mais alguma dúvida aí até aqui? Tudo certinho? Professor, a respeito dessa atividade, eu fiquei na dúvida se ela pode ou deve ser feita de maneira escrita ou se é mais discussão mesmo. Então, a proposta é vocês fazerem uma discussão oral antes, né, sem mostrar a atividade, mostrar a publicidade em si e trabalhar a questão da oralidade. Aí, no segundo momento, é que vocês pedem para eles fazerem uma produção escrita, né, porque aí fica uma atividade com uma amplitude de habilidades importantes, né, tanto da oralidade também quanto da escrita. E aí vocês usam como uma avaliação também. Uma das partes da avaliação é a correção dessa escrita, né? E aí, dependendo também, professor, do assunto que você estiver dando no momento, você pode até fazer correções e intervenções ligadas ao assunto. Sei lá, você está vendo sobre crase, pontuação, você pode utilizar esse texto escrito para fazer também uma avaliação específica dos pontos que você tiver dentro de sala de aula. Tá certo? Entendi, obrigado. Beleza. Aí, depois da atividade, a gente, em outro momento, nessa terceira etapa, vocês vão pedir para eles criarem um produto e uma propaganda para esse produto. Então, mas como assim, pessoal? Eles não são publicitários, mas vocês vão perceber que se você analisar com eles de forma bem específica, eles vão entender como foi que a cabeça do publicitário rodou para chegar até aquela publicidade. Tem que falar sobre o público-alvo, a linguagem que vai ser dada para esse público-alvo, né? E as estratégias que vão ser utilizadas, as cores, o pano de fundo, a expressão, o texto verbal. Então, inclusive, eu já fiz essa atividade em sala, eles adoram fazer isso, né? Sai um pouco daquela atividade só de marcar X ou de fazer uma atividade um pouco diferente. Então, vocês pedem para eles criarem esses grupos e criar esse produto. A divisão da quantidade de pessoas do grupo depende também da sala de aula, né? Tem turmas com 30, turmas com 40, então depende aí de como vocês vão fazer. O ideal é não fazer em dupla ou com pouca gente, porque é bom cada um ter uma função aí, como se fosse mesmo uma empresa de publicidade, que cada um fica responsável pela parte escrita, ou fica responsável pela imagem, né, o pensamento criativo. E aí vocês devem mostrar para eles as partes também de uma publicidade, né? A headline, né, que são aquelas frasezinhas, aqueles títulos criativos, palavra-chave, público-alvo. Se ligar nisso para fazer uma publicidade bem interessante. E aí, depois que vocês fizerem isso nesse dia, isso demora um tempinho, tá? Isso demanda umas 2 aulas para que vocês mediem esse processo para que fique tudo bem interessante. Depois disso, quando eles criarem, né, vocês vão dar uma olhada na, na, é, nessa mesma aula, né, ou até depois, depende de como vocês vão fazer aí na sala de aula, mas a gente indica que seja depois desse processo deles criarem, vocês apresentarem para eles, né? Se vocês tiverem data show, ou pode ser no próprio celular, ou vocês criam uma ficha de alguma forma para que eles utilizem o Canva e o InShot. Tá? O ideal é vocês pedirem para eles baixarem antes, porque eles vão entrar nesses aplicativos e eles sozinhos já vão naturalmente trabalhando. Então, quando vocês forem apresentar, né, para eles esses aplicativos, eles já vão participar dessa explicação, porque isso é natural para eles, né, trabalhar com essas ferramentas. Tá? Então, vocês vão falar sobre as ferramentas, né, como a gente já mostrou lá na frente. Tem aí os links para que vocês conheçam essas ferramentas para que tenha essa socialização. Lembrando que vocês têm que dizer a eles e já marcar nesse momento a data para a socialização dessas produções. Então, vocês podem pedir para ele mandar para você coloca as imagens dele na sala, pode debater, mas na última aula, né, o que você deve fazer é pedir para que eles apresentem, né, no grupo inteiro, apresentem como se fosse de forma, entre aspas, aí, um seminário, mas não é um seminário, é uma apresentação do produto, né, como se faz na publicidade, e aí eles podem, dependendo como eu já falei anteriormente,
pode imprimir ou pode botar no Datashow, e eles vão, enquanto grupo, explicar para a turma como foi esse processo de produção e as etapas que isso aconteceu. Isso trabalha, mais uma vez, a oralidade, a argumentação, porque eles vão ter que explicar detalhadamente cada ponto, e aí explicar como cada escolha foi feita, como esse gênero se tornou material, né? Se materializou. Tá certo? Então, o ideal é que o professor pegue essas atividades, essas produções dos gêneros e crie um grupo no Instagram e coloque essas publicidades para que eles comentem, compartilhem, né? Porque o ideal é essas produções saírem da sala de aula, né? A gente ter essa noção de que o conhecimento não fica só na sala de aula. Então, eles também gostam, né, de compartilhar. Certo? Então, essa é a atividade, né? Como que sugere-se a avaliação? Como sempre, vocês vão sempre perceber que o conhecimento também dos alunos vão variar de sala em sala, então vocês fazem isso de forma diagnóstica também, né? Até que ponto esse assunto, né, foi compreendido, né, foi debatido, e você vai fazendo isso processualmente, né, durante todo o processo de produção. Tá? Mas aí, esse processo diagnóstico, também a gente pode pensar que essa atividade escrita primeiro é a primeira diagnose da gente, né? Para perceber se eles entenderam a pegada aí da publicidade, sobre argumentação, sobre memória afetiva, sobre essas perspectivas mais é, é, práticas da escrita, né? Você vai corrigir essa atividade, você vai analisar também o desempenho em leitura e compreensão, por quê? O professor não precisa analisar só algo que está escrito, mas a forma como eles oralizam as questões na argumentação, você pode já fazendo atividades, desculpa, atividade não, uma avaliação de como eles entenderam, né, o processo desse reconhecimento, né, do próprio gênero, as intertextualidades e tudo. E, como sempre, que já é prática, acredito, de vocês, né, a gente colocou aí no finalzinho, que seja contínua, processual e formativa, né? Processual, porque tudo aí está bem trabalhado em cada descritores. Nós também temos descritores específicos, a gente vai trabalhar, mostrar você lá embaixo. E essa avaliação aí também da própria produção, né? Nós também colocamos aqui os descritores que vão ser trabalhados, né? Interpretar texto com auxílio de material gráfico, identidade da finalidade de texto. Então, tem vários descritores, como reconhecer diferentes formas de tratar uma informação, né? Então, a gente tem que sempre mostrar aos alunos que a leitura feita de um texto publicitário ela é muito profunda, né? Ela não só é uma brincadeira, não é só uma forma de convencer só. Ela tem uma base falando sobre identidade, sobre memória, que isso tem que ser percebido, como está aí no último descritor, que é reconhecer o efeito de sentido decorrente de uma escolha de uma determinada palavra ou expressão. E a publicidade ela tem isso, como ela não tem um texto muito grande, né? Às vezes nem texto tem, texto verbal, quando eu digo, essas palavras são escolhidas de forma muito preciosa, para que tenha o sentido esperado. Então, quais são as estratégias didáticas, né, para a gente finalizar? Primeiramente, essa tempestade de ideias, né? Deixar que eles exponham suas percepções de mundo, seus pontos de vista. Então, quando vocês forem trabalhar aquela atividade que tem as publicidades, deixa que ele mostre o ponto de vista deles, né? Para você fazer uma leitura de como é esse conhecimento de mundo deles prévio para a escola e que conhecimento partilhado existe entre os próprios alunos, tá? Então, essa tempestade de ideias e essa promoção da exposição é bem importante, tá? Até porque a gente vai fazer uma análise e eles também vão fazer uma autoanálise das convicções que ele tem desse mundo envolvente, natural e social que eles participam no dia a dia. Também a gente vai ter essa aula expositiva dialogada o tempo inteiro, com a participação ativa deles. Agora, lembrando que a gente tem que valorizar a bagagem socioemocional e prévia dos alunos, porque é assim que eles vão agir, né, frente aos textos no mundo real. Então, às vezes, a gente esquece que esses gêneros textuais que a gente trabalha, eles vão estar no dia a dia do aluno, né? E aí a gente tem que fazer com que isso se torne natural e a gente tem que entender como eles vão reagir, né, a esse gênero, né? E aí, professores, tudo bem aí das estratégias? Alguma dúvida aí das estratégias? Não. Não, tá tranquilo, professor. Beleza. E aí, gente, para terminar, as referências, né, que a gente já tem colocado lá no manual, para que vocês
não quiserem pesquisar mais, né, se inteirar mais sobre esse assunto, é um bom momento para que vocês também façam isso. Então é isso, gente. Esse é a nossa proposta para trabalhar texto publicitário e argumentação, trabalhando tanto a oralidade, escrita, essa produção textual de gêneros digitais, para que a gente torne nossa aula um pouco mais dinâmica, né? Para que isso atraia os alunos, que esse é o nosso grande objetivo. Tudo bem? Deu tranquilo? Tudo certinho? Tudo certo, sim, professor. Gostei muito da proposta, ficou bem bacana. E vamos replicar, vamos compartilhar para Com outros certeza. professores e professoras Sim, lembrar também, aplicar. professor, que essa sequência didática, esse manual didático, também está no Inovaula, né? Tem um link lá na sequência desse manual para que vocês tenham acesso a todos esses documentos que estão aqui, estão lá nos links para que vocês utilizem e compartilhem, né? O conhecimento da gente tem que ser compartilhado. Verdade. Certo? Um abraço aí para vocês e até a próxima. Obrigado, professor. Tchau, tchau.